Olá! Graça e paz sejam multiplicados. Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Que bom ter vocês aqui comigo na sala da minha casa, para juntos podermos nos alimentar desse complexo de vitaminas dos céus para as nossas vidas e juntos sermos mais fortalecidos. Meu nome é Luana, se você ainda não me conhece, é novo por aqui, este é o meu canal, um canal cristão que tem como objetivo crescermos em graça e conhecimento da palavra do Senhor. Seja seu desejo, seja muito bem-vindo ao meu canal. E nós estamos na série Caminhando com os Salmos. Toda quarta-feira, então, nós damos continuidade a essa série. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever e compartilhar, tá bom? Eu vou ficar muito feliz e vai contar muito para o crescimento do nosso canal. Hoje, então, nós estamos na leitura dos Salmos de número 40, que contém 17 versos para a nossa meditação. Para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos ler apenas alguns versos, tá bom? Mas aí, lá na sua casa, leia todos os versos e quantas vezes forem necessário, combinado? Então, nós vamos ler do 1 ao versículo 8 e o versículo 17, tá bom? Então, vamos fazer esta leitura. Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Sim, a tua lei está no meu coração. E também o verso de número 17, né? Mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Então, este salmo é do nosso querido rei Davi, que pela inspiração e revelação do Espírito Santo, pois como nós vemos neste salmo claramente a obra redentora de Cristo e o seu sacrifício lá no Calvário. Este salmo, meus queridos, ele pode ser dividido da seguinte forma. Então, versos 1 ao 3 é uma ação de graça pessoal seguida por uma declaração geral sobre a bondade do Senhor para com os seus santos, que vai dos versos 4 ao 5. Dos versos 6 ao 10, nós temos uma declaração de dedicação à vontade do Senhor. E nos versos 11 ao 17, vai ter uma oração pelo livramento da dificuldade premente e pela derrota dos seus inimigos. Então, nós podemos dividir desta forma esse cântico. E ele foi dada para o cantor Mor, né? Foi muito bom que um salmo tão maravilhoso, tão precioso, fosse entregue ao mais qualificado dos músicos sacros. Essa é o que a palavra do Senhor diz, né? E o cântico, ele foi composto para o culto público, como a maioria dos salmos. E não era um hino meramente pessoal, apesar de nós vermos que ele foi escrito de uma forma singular, mas era para ser entoado nos cultos públicos.
Então nós temos visto ao longo da história, dos anos, muitos compositores cristãos, piedosos, salmodiando este salmo com algumas adaptações. E vai nos tocar profundamente a nossa alma, não é verdade? Como quem aí não lembra de algum hino que tem relação com o Salmo 40, não é verdade? Então, é muito inspirado por Deus. E é maravilhoso em tempos tão imediatistas, né, que nós estamos vivendo, tão corrido. Tudo tem que ser para hoje, tudo tem que ser para agora, né? Tudo tem que ser rápido. Vamos procurar um Uber em 2 minutos, um fast food que nos entregue com 20 minutos, né? Podemos, como servos de Cristo, meus irmãos, ser testemunha da obra redentora de Cristo e dizer como o salmista, né, disse aqui no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Neste ponto, o nosso coração precisa entender que muitas vezes Deus não nos responde de uma forma imediata. E para isso, meus queridos, tem um motivo. E nós precisamos esperar com confiança. E a segunda parte deste verso vai nos dizer, vai nos encher de fé. Porque o salmista diz assim, né? Depois de eu esperar com paciência, ele se inclinou para mim e aconteceu o quê? Ouviu o meu clamor. Então, ele sempre nos ouve, Deus sempre nos ouve. Em nossa agenda, meus queridos, muitas vezes parece que Deus, ele não se mostra apressado em vir, né, ao nosso socorro. Mas isso não significa que ele nos abandonou, que ele não está nos ouvindo. Na verdade, isso pode ser propositalmente. Ele nos mantém nesse período de espera paciente, já que a longa espera possui um caráter, meus queridos, fundamental. Em quê? No aperfeiçoamento da nossa fé. Então fica tranquilo, ore, confie, espere, ele se inclina e ouve quando nós clamamos. Olha que maravilha! Temos um Deus que, apesar de não merecermos, porque nós não merecemos, mas a sua graça nos alcança e ele estende as suas mãos e nos responde. No verso 2, meus queridos, nós encontramos a obra de Cristo, pois é só através da sua obra salvífica que ele nos tira desse lamaçal que o salmista vai dizer, esse lamaçal do pecado, e nos coloca em cima de uma rocha firme e forte. Nós precisamos ter fé no processo da cruz. Olha que coisa mais linda, revelada para o salmista. No verso 5, meus queridos, né, vai dizer assim: muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, eles são mais poderosos do que se podem contar. Então, como nós vemos aqui, neste salmo nós somos encorajados a lembrar de todas as maravilhas que Deus tem operado para conosco. O simples fato de respirar todos os dias, meus queridos, minhas queridas, é um motivo maravilhoso para agradecer a Deus. E ainda tem muito mais que nós não conseguimos mensurar na nossa mente humana. E caída, pecaminosa, que desde a queda, né, meus irmãos, nós somos influenciados. O salmista, ele já declarava que a obra de Cristo, repito isso, pois é muito importante, a obra de Cristo, é importante nós entendermos que podemos ver Cristo em toda a Escritura e nos alegrar nele. E o salmista, diante de tantas guerras, de tantas lutas combatidas, de tantas dificuldades, de tanto medo, sofrimento, ele declara que é um deleite fazer a vontade. A vontade de quem? A vontade de Deus. E aí, nos faz lembrar a respeito de Jesus, que quando ele estava lá no Getsêmani, onde ele ora com todo fervor e fé, e ele suplica a Deus com paciência que, se possível fosse, passasse dele este cálice, ele declara que queria que fosse feita a vontade de quem? A vontade do Pai, que fosse feita a vontade de Deus. Olha que coisa linda, isso é importante. A gente precisa seguir os passos de Cristo até nas nossas orações. Quantas vezes queremos a nossa vontade sem se importar que Deus tem um futuro em suas mãos. E lá na frente, ele sabe exatamente como aquilo que estamos pedindo vai ser utilizado na nossa vida, na nossa família.
Pense, meus amados, Deus enxerga além da curva, onde os nossos olhos, os nossos pensamentos, eles não podem nem imaginar. Como a Bíblia diz lá em Jeremias, capítulo 29, no seu versículo 11, que vai dizer, né? Porque eu sei bem os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para quê, meus queridos? Para nos dar o fim que esperamos. Está lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Este é o nosso Deus, o Deus que revelou esse cântico para o salmista. Nós podemos confiar plenamente, né, a nossa vida a Deus. O salmista vai acrescentar ainda que diante de tanto bem e maravilhas de Deus, ele não pode ficar calado, mas teve que se manifestar as maravilhas de Deus, assim como Jesus também foi fiel em anunciar plenamente a palavra de Deus enquanto estava aqui nessa terra. No verso 12, o salmista ele vai demonstrar o peso do pecado no ser humano. Que triste, na verdade. Ele vai dizer que é tão duro que ele quase desfalece. Vamos repetir, né? Porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso nem olhar para cima. Olha a situação. E são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração. Esse é o que o salmista vai dizer no seu verso 12. Isso que o pecado, meus queridos, faz com o ser humano. Mas Deus enviou o seu filho, o seu único filho, para que nós pudéssemos viver em liberdade, agora e em paz, meus queridos. E o salmista vai terminar o seu cântico de adoração, esse cântico tão maravilhoso que vem influenciando tantas gerações, né? Declarando a sua inteira dependência de Deus e a sua confiança que Deus está cuidando de tudo e suplicando, meus queridos, para que se cumpra toda boa palavra. Esse salmo é muito lindo, né? Para a gente cantar e cantar e cantar várias vezes, tá? Para que produza em nós essa confiança que nós vemos através do salmista. Então, é isso, minhas queridas, que o Senhor colocou no meu coração hoje na série Caminhando com os Salmos. Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, mas que o Espírito Santo, este sim, continue falando ao meu e ao seu coração. A paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.